Reflexão da liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo comum. Neste domingo somos convidados a tomar a palavra de Deus como a tomou o sacerdote Esdras na primeira leitura do profeta Neemias, como a tomou Paulo apóstolo na primeira carta aos Coríntios, a segunda leitura, e como a tomou Jesus na sinagoga no dia de sábado. Todos conseguiram tocar o coração das pessoas com a palavra de Deus proferida e explicada de modo inteligível, pois além de uma boa explicação, ela vinha da profundidade da alma de quem a proferiu, mostrando-nos quão importante é ler, proclamar, explicar, meditar e aplicar a palavra de Deus no dia a dia de nossa vida. O que nos faz lembrar a leitura orante da Bíblia, a Lécio Divina, um método eficaz de ler a Bíblia. Nele encontramos o caminho a seguir e a maneira de proceder nesse caminho, pois nos ajuda a mergulhar na palavra de Deus e extrair dela um sentido para a nossa vida pessoal e comunitária. A primeira leitura, o sacerdote Esdras toma o livro da lei e o leva até a Assembleia e o lê durante meio-dia. O povo seguia com atenção a leitura e respondia aos sinais e procedimentos do sacerdote, numa estreita sintonia com o que era dito. Todos respondiam amém, ou seja, concordavam e assumiam a palavra proferida. Depois se prostraram com o rosto por terra diante de Deus, num gesto de reverência, obediência e reconhecimento da palavra como palavra de Deus. A palavra era proclamada e explicada ao povo, que permanecia de pé no sentido de prontidão. O que esse texto tem a nos dizer? Em primeiro lugar, chama a atenção para as nossas celebrações. Nos leva a avaliar, questionar como nós celebramos a palavra, como nós proclamamos a palavra e como ela é explicada para a Assembleia. Será que estamos proclamando a palavra de modo correto, com a dignidade que ela merece? Será que todos prestam atenção nas leituras proclamadas? Será que as explicações dadas da palavra são entendidas pelo povo, pela Assembleia? Será que as nossas homilias estão cumprindo seu papel de explicação da palavra de modo claro, simples, para que todos entendam? Todas essas questões surgem desta primeira leitura, pois o texto traz um bom exemplo de como lidar com a palavra de Deus em nossas celebrações. Muitas vezes, nas nossas celebrações, a liturgia da palavra não recebe a atenção que merece. As leituras são proclamadas por pessoas despreparadas, que leem mal, que se portam e se vestem mal. Muitas vezes as homilias em nossas missas não tratam de explicar a palavra, mas versam sobre outras coisas, ou não são preparadas como deveria, privando a Assembleia de beberem na fonte inesgotável da palavra de Deus. Enfim, muitas vezes a riqueza da palavra se perde por causa da pouca preparação de nossos padres e da equipe de celebração. Não podemos descuidar da proclamação da palavra e do seu anúncio, pois se assim o fizermos, estaremos desvalorizando a palavra de Deus e prejudicando os fiéis, que não se sentirão motivados a participar das celebrações, pois não entenderão a palavra de Deus e voltarão vazios para suas casas. Uma das riquezas da palavra para a nossa vida nós encontramos na segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nessa leitura, o apóstolo traz a imagem do corpo para explicar a nossa relação com Cristo e com a comunidade eclesial. Paulo nos dá aqui um exemplo de boa homilia, fazendo comparações que ajudam a entender a palavra e explicá-la na nossa vida. Quando usamos figura de linguagem, comparações, exemplos pertinentes, a palavra de Deus fica mais clara e compreensível, que ajuda as pessoas a gostarem de ler a Bíblia e de participar da missa, pois sempre se aprende algo novo com boas explicações.
Assim, essas comparações usadas por Paulo nesta segunda leitura são muito elucidativas para nossa compreensão, ao mesmo tempo que nos ensina a usar certos recursos comparativos para explicar a palavra. O apóstolo mostra que temos um único corpo, mas que nesse corpo temos muitos membros. Esses membros isolados não servem para nada. Eles só têm sentido unidos ao corpo. Assim também ocorre com o corpo, pois sem os membros ele se torna deficiente. É essa a nossa relação com Cristo, diz o apóstolo. Cristo é a cabeça do corpo e nós somos os seus membros. Pelo batismo, nós nos tornamos membros desse corpo que é a igreja. É ele que nos dá vida, alento, movimento. Ele nos alimenta e nós cumprimos a nossa função como qualquer membro de um corpo. Sabemos que cada membro do corpo tem sua função e o conjunto dessas funções dá vida a esse corpo. Se um membro deixa de funcionar, prejudica o corpo, mas o corpo continua a existir. Assim é Cristo. Ele continua a existir, mesmo quando um membro se torna inútil ou é amputado, embora ele se sinta ferido por isso. Porém, se o corpo deixar de existir, os membros também não sobreviverão. Temos, portanto, uma dependência do corpo e precisamos ficar unidos a ele para que tenhamos vida plena. Assim é a nossa relação com Cristo e na vida em comunidade cristã. Desse modo, essa figura de linguagem ou imagem é usada também para mostrar a relação entre nós em comunidade. Na comunidade, não somos todos iguais, somos diferentes, temos dons diferentes, mas estamos unidos a Cristo como corpo da igreja. Sem Ele nos unindo, dando-nos a direção, a comunidade perde o seu sentido. Ele nos faz diferentes e nos concede dons diferentes para a riqueza da comunidade. Por isso, não podemos fazer da comunidade uma uniformidade onde todos são iguais e procedem da mesma maneira. Temos algo em comum, mas temos dons diferentes, e nisso consiste a nossa riqueza. Como é o nosso corpo, deve ser a comunidade. O corpo tem muitos membros e com funções diferentes, dispostos em pontos estratégicos, de modo que responda às necessidades do corpo. A cabeça precisa dos pés e os pés precisam da cabeça. Um membro depende do outro. Essa interdependência forma a comunidade. Quando na comunidade um membro, grupo ou pastoral quer caminhar por conta própria, sem vínculo com o corpo ou com o conjunto dos membros, ele perde a sua função. Já imaginaram quando a cabeça perde a razão? Quando ela não consegue mais comandar os membros? Fazemos coisas sem sentido. Quando uma pessoa perde as suas faculdades mentais e não consegue mais comandar os membros do corpo, a vida da pessoa vira um caos e ela fica dependente de outras. Assim também acontece na igreja quando um membro não está vinculado ao corpo ou quando esse membro não está sob o comando da cabeça, que é Cristo, e os seus sucessores na terra. Precisamos dessa sintonia para que sejamos verdadeiramente igreja, comunidade de discípulos missionários. Mostra-nos a segunda leitura, nessa brilhante explicação de Paulo apóstolo. Ele nos ensina a nos relacionar com Cristo e a viver em comunidade, dando sempre atenção aos mais fracos e necessitados e cuidando daqueles que precisam de maiores cuidados, como fazemos com os membros de nosso corpo quando estão doentes ou debilitados. Essa é a nossa missão e é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Neste Evangelho, Lucas começa dizendo que seu objetivo é explicar a palavra de modo ordenado, escrevendo com uma linguagem clara, para que todos possam entender. Ele a escreve para os amigos de Deus, Teófilo, ou seja, para aqueles que têm sede de Deus, mas que muitas vezes não têm acesso à sua palavra.
Essa preocupação do evangelista Lucas deve ser também a nossa preocupação quando estamos explicando a palavra ou fazendo homilias. Usar de uma linguagem clara para que todos a entendam. Assim, Lucas coloca Jesus na comunidade, ou seja, na sinagoga, no dia de sábado, depois de ter voltado da Galileia com a força do Espírito. Seus ensinamentos eram elogiados por todos, ou seja, todos entendiam sua mensagem, suas explicações e por isso o elogiavam. Quando fazemos uma boa reflexão da palavra e as pessoas entendem, elas elogiam. Quantas vezes terminamos a missa e as pessoas vêm até nós e dizem: Padre, gostei muito da sua homilia. Isso mostra que a pessoa entendeu o que foi explicado e que aquilo que foi dito serviu para a sua vida. Isso é muito gratificante porque a palavra de Deus não foi dita em vão. Jesus mostra no Evangelho como não tornar em vão a palavra de Deus, explicando-a com sabedoria e com uma linguagem inteligível. O texto que Jesus explica é do livro do profeta Isaías. Ele contém a essência da missão de Jesus, pois mostra a que ele veio. Jesus explicou na sinagoga que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele tinha sido consagrado com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. As pessoas, sobretudo os pobres, se alegraram ao ouvir e saber que Jesus veio para eles, para dar-lhes esperança, para mostrar que seus sofrimentos teriam um fim. Por isso eles se alegram. Quando a palavra de Deus nos dá esperança, ela passa a ter um novo sentido na nossa vida. Quantas vezes proclama-se um texto bíblico nas celebrações, eles não nos dizem nada porque não entendemos e não tivemos ninguém que conseguisse extrair dele algo que desse sentido à nossa vida. Por essa razão, uma boa homilia é de suma importância numa celebração. Jesus, no Evangelho de hoje, mostra que a palavra de Deus dá sentido à nossa vida. Assim, ele fala da sua missão e da missão de todos os seus discípulos: proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, anunciar um ano de graça do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus mostra que nossa missão de batizados, de pessoas cristãs que vivem em comunidade cristã, é exatamente esta: fazer o bem, promover a vida, ajudar a quem precisa. Temos aqui os elementos fundamentais da missão de Cristo e da nossa missão. Se a palavra de Deus não nos ajudar a enxergar esses procedimentos, ela não está sendo proclamada e explicada adequadamente. Todo o texto bíblico precisa trazer algo que edifique a vida e dê esperança, senão não é palavra de Deus. Os ministros da palavra, padres ou leigos, precisam entender e passar isso para a Assembleia, senão não estarão cumprindo o seu papel, a sua missão. Quando Jesus terminou de proclamar e explicar a palavra, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se para meditar e fazer com que a palavra proclamada e explicada germinasse no coração das pessoas. E as pessoas entenderam, porque tinham os olhos fixos nele, diz o texto. Isso nos mostra que, além de proclamar bem e fazer uma boa explicação da palavra ou homilia, é preciso também conceder um tempo de silêncio para as pessoas meditarem a palavra proclamada e explicada. Muitas vezes nos falta esse procedimento em nossa celebração, pois ainda não aprendemos a valorizar os momentos de silêncio e de meditação tão importantes para que a palavra seja aprofundada em nossa vida e em nosso coração e dê frutos. Esses são alguns dos ensinamentos da liturgia da palavra desse terceiro domingo do tempo comum, que nos chama a atenção para o valor da palavra de Deus na nossa vida e de como nós estamos relacionando com ela, seja nas nossas celebrações, seja na nossa vida. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.